na vida política nacional. E esse ponto aqui, eu acho que quando isso ocorrer, em decorrência da aplicação do entendimento que temos adotado, talvez mereça uma reflexão para que encontremos alguma solução que evite esse resultado. Então, eu peço a compreensão de todos e fico com vista para examinar mais de perto esse aspecto. Agradeço, ministro Raul. Os demais aguardam. Não proclamo o resultado. Após o voto do relator, negando o provimento ao recurso especial, antecipou o pedido de vista, o ministro Raul Araújo. Aguardam os demais. Agradeço. Obrigado, excelência. Chamo também para a continuidade do julgamento a representação 0601-793, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, com vista ao ministro Raul Araújo. Na sessão virtual de 3 a 9 de novembro de 2023, o nosso, então, relator e corregedor-geral, ministro Benedito Gonçalves, votou no sentido de julgar procedentes os pedidos da representação para aplicar aos representados multa individual no valor de R$30 mil. Naquela assentada foi acompanhado, o ministro Benedito foi acompanhado por mim. Em seguida, pediu vista o ministro Raul Araújo, aguardando os demais. Nessa assentada, a ministra Isabel Galotti não vota por ter sucedido o ministro relator. Passo a palavra ao ministro Vistor Raul Araújo. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de representação interposto pela coligação Brasil da Esperança em desfavor da Rádio Pan-Americana S.A., que é a mesma Rádio Jovem Pan, e de Rodrigo Constantino Alexandre dos Santos, que é o jornalista Rodrigo Constantino, com esteio no seguinte fundamento. Em 25 de outubro de 2022, o segundo representado, durante transmissão do programa 3 em 1, teria, em tese, extrapolado os limites de seu direito à liberdade de expressão ao reproduzir ofensa em desprestígio ao então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. No ponto, a coligação recorrente externaliza resignação com a conduta de Rodrigo Constantino de associar a míngua de provas que o TSE teria promovido censura contra a emissora Jovem Pan, bem como de disseminar que este tribunal atuou de forma parcial ao longo do período eleitoral, beneficiando o Partido dos Trabalhadores, PT, e seu candidato à presidência da República, o qual teria ainda em sua ótica passado criminoso e elo com facção criminosa Comando Vermelho. Seriam essas as imputações. Iniciado o julgamento do recurso, o eminente relator, meu estimado, querido amigo e admirado ministro Benedito Gonçalves, votou no sentido de julgar procedente a demanda para aplicar aos representados multa no importe de R$30 mil para cada, no que foi acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, nosso presidente. Em seguida, pedi vista. O cerne da controvérsia está em saber se a conduta do representado Rodrigo Constantino perfaz ou não ato de propaganda irregular. Não obstante, as justiçosas razões lançadas divergem do entendimento do eminente relator. Qualquer restrição à liberdade de expressão, máxime em período eleitoral, deve ser interpretada e aplicada de modo estrito, de forma a não produzir interferência excessiva no processo eleitoral e na esfera de liberdade dos interlocutores. Desse modo, penso que cabe ao cidadão fazer o juízo sobre o que é opinião, a demandar uma consideração subjetiva e tolerante, e o que é fato, a ser objetivamente avaliado, ensejando a comprovação daquilo que está sendo afirmado para eventual responsabilização. Em outras palavras, somente se
poderia falar em responsabilização do agente que refira a ato tido por irregular, na hipótese, em que a externalização de sua opinião desborde dos níveis já naturalmente mais elasticidos da liberdade de opinião em período eleitoral. Entendo que a liberdade de expressão, quando refere a fato, tem que ter um tratamento, quando refere à opinião, tem que ter outro tratamento, pois o fato comporta uma avaliação de ordem mais objetiva, enquanto que a opinião comporta uma apreciação que é de natureza subjetiva, predominantemente subjetiva. Dito isso, confira-se o teor das falas impugnadas. Digo aqui, cada minuto do que vem sendo reproduzido. Mas digo, então, aspas, o sistema, diz o jornalista, o sistema está coligado com essa turma, né? Quer dizer, o próprio TSE autoritário censurando a Jovem Pan. Por onde anda Zoé? Por onde anda Augusto Nunes? Eu no jornal à noite. Então, há censura sim. E isso vai ter um efeito bumerangue contra essa turma autoritária, porque lembrou aos moderados e indecisos que é a essência do PT. A essência do PT é autoritarismo, censura. Virar o exemplo da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua. Me parece que esse trecho traz a opinião, uma opinião, e quando se emite a opinião, não há necessidade que a pessoa tenha isenção, que a opinião seja uma opinião isenta. Ela pode ser uma opinião bastante inclinada politicamente, tenha um viés político, é normal. Então, essa opinião vai agradar, vai ao encontro de entendimento de uns e vai desagradar e vai contrariar a compreensão de outros. Mas isso é normal. Mais adiante diz, a turma que vai chegar aí isola, se o brasileiro não tiver juízo e o TSE conseguir o que está tentando, né? A turma que vai chegar ao poder é a turma que pensa como Cuba. É Disseu, é Gleisi Hoffmann, Boulos. Então, é mais um estelionato eleitoral. É óbvio que se o Lula conseguir voltar à cena do crime, como diria o próprio Alckmin, é óbvio que ele vai botar para quebrar e vai ser com a turma dele, não é com esses tucaninhos neófitos esperançosos. É uma opinião política, né, indisfarçadamente. Nenhum eleitor vai ouvir essas palavras e entender que é um fato. Não, é a opinião que ele tem sobre o que está abordando, sobre o assunto que está abordando. Se alguém diz, por exemplo, o judiciário brasileiro não é confiável, é a opinião dessa pessoa, nós temos que tolerar. Agora, se disser, no julgamento do processo número tal, houve corrupção, os julgadores julgaram movido por corrupção, aí é um fato, tem que ser comprovado. Eu vejo uma abordagem diferente. Quando se tem um fato, é uma afirmação objetiva a ser comprovada e ensejar responsabilização. Quando se emite uma opinião, não, a opinião, às vezes, sem qualquer fundamento e sem qualquer valor, até desprezada pelos ouvintes. Mais adiante. Paulo, eu acho que muitas coisas bem diferentes, diametralmente opostas, estarão em pleito nesse domingo. Um exemplo, o Brasil quer ir na direção da Venezuela ou dos Estados Unidos? O Brasil quer ir na direção do Comando Vermelho ou na direção do Verde e Amarelo? Opinião crítica, novamente, voltada para uma simpatia com as teorias liberais e claramente antagônica à
correntes mais socialistas. Inclusive, não há propriamente uma referência a uma associação do partido político ou de candidato com o Comando Vermelho, mas tem uma referência, o Brasil, que é mais genérica. O Brasil vai na direção do Comando Vermelho ou na direção do Verde e Amarelo, criticando certamente o fato de que partidos políticos com a tendência mais tida como de esquerda tem um trato com o problema da criminalidade mais voltado para a ressocialização, para a reeducação, o aspecto mais social nesse trato, enquanto que os partidos tidos, ou as pessoas que adotam um entendimento mais conservador, mais liberal, tendem a ser mais punitivas, mais rigorosas no trato com a criminalidade. São visões de mundo diferentes, apenas isso. Mais adiante, o Piperno é um outro jornalista, né? Muito conhecido também. O Piperno vive no mundo da Lua, quem está dizendo é o Constantino, colega dele, não sou eu. Este mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. É, na prática, o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta, que eles mentem, que não impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia, porque Aslan, que é o leão, que é o rei, só para recordar ao agressor. É isso mesmo. Na prática, aqui nós temos, na empresa em que ele, Piperno, trabalha, uma censura imposta que eles mentem que não impuseram, junto com os pipérnicos de fora por aí, de que não há nenhuma censura. É a conclusão prática disso. E a conclusão prática disso, Augusto Nunes foi afastado do Pingo nos Is, programa de maior audiência da casa, porque ele se recusou a se referir a Lula naqueles 4 termos que a multa é pesada. Eu entendo a decisão da empresa, porque é proibido pagar essas multas o tempo todo. Eu também adoraria chamar o Lula aqui de que ele é. Aliás, Lula é Lula, e isso, para mim, é o pior adjetivo possível para definir alguém. Eu passar a usar isso. Quando eu quiser xingar alguém, eu vou chamar de Lula, porque daí está liberado. E a Ana Paula Henkel já decidiu, por solidariedade também ao colega, que por apreço à liberdade, não fazer o programa de domingo. Resumo da ópera. Esse TSE, que nós temos aí na mão dessa figura, tucana, petista, esse TSE já conseguiu, antes do ladrão voltar à cena do crime, como o Alckmin diria, mas não sei nem do que estou falando. Conseguiu, antes das eleições no Brasil, que o Pingo nos Is se transformasse em um programa de Shelp. Então, assim é isso que eles estão querendo, que a Jovem Pan, na marra, seja transformada em mais uma Rede Globo. Trata-se também, nesse trecho que descrevi, de uma crítica subjetiva e não a fato, não há referência a fatos. Quando refere a fatos, é para amparar a opinião que está sendo emitida. É uma opinião cáustica, opinião muito crítica, mas todos nós, como julgadores, todos os homens públicos, temos que ser tolerantes com as críticas que recebemos. Qual de nós não proferiu decisão que foi taxada disso ou daquilo injustamente na nossa compreensão? Mas temos que tolerar, faz parte do jogo democrático. Quando tratamos de opinião, temos de ter essa maior flexibilidade e um nível elevado de tolerância. Claro que não gostamos de ouvir críticas. Já fui criticado, todos aqui já fomos criticados. Não gostamos, claro que não. Mas temos que tolerar, pois é uma opinião. Lembro que quando nascia a democracia ocidental, evoluindo a partir do enfraquecimento do absolutismo, muitos monarcas absolutistas
passaram a tolerar críticas e foram então tidos como déspotas esclarecidos, e isso apressou, agilizou o avançar da corrente da democracia no mundo ocidental. É isso, temos que suportar essas opiniões tão desfavoráveis, tão desagradáveis para nós, especialmente quando nós estamos no foco dessas críticas, dessas injustas compreensões. O eminente relator, em seu laboroso voto, concluiu pela procedência da representação ao fundamento de que o representado abusou de sua liberdade de expressão ao sustentar que este Tribunal Superior teria perpetrado censura em desfavor da Jovem Pan, ao tempo que atribuiu à pessoa do então candidato à presidência da República vínculo associativo com facção criminosa. Não me parece que isso tenha ocorrido, essa associação de candidato com facção criminosa. O que houve foi uma menção genérica. O Brasil vai na direção do Comando Vermelho ou da direção do Verde e Amarelo? Uma coisa mais genérica. Não obstante, embora não desconheça que as falas são sim ácidas e imbricam-se com questões sensíveis, fato é que a transmissão impugnada insere-se na esfera de liberdade de expressão e de opinião. A liberdade de expressão quanto à emissão de opinião, que, a meu ver, comporta aquela apreciação mais flexível, mais ampla, mais tolerante, a qual tradicionalmente ganha especial relevância durante o período eleitoral, ainda mais no período eleitoral. Temos a função, o TSE, de ingressar nessa seara eleitoral e ficamos, então, muito mais expostos do que outros órgãos do Judiciário. Não houve, e assim recebemos mais críticas nesse período eleitoral e somos muito, ou pelo menos nos sentimos, eu também, muito injustiçados em alguns momentos. Não houve imputação de fato algum, mas sim, claramente, opinião do jornalista desfavorável, contrária, crítica, aguda mesmo, contra o TSE, seus membros e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Qualquer ouvinte percebe isso, ou seja, trata-se de opinião e não de relato de fatos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Colégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF número 130, Rio de Janeiro, abro aspas, é vedada a censura de publicações jornalísticas, sendo excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado Democrático Brasileiro por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Relator ministro, fecho aspas, relator ministro Roberto Barroso, eminente presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça. De fato, o plano democrático se assenta num parlamento plurimo, num judiciário independente e numa imprensa livre. Esse tripé sustenta o plano democrático. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral segue a mesma orientação, abro aspas. O caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão, fecho aspas. O precedente está no agravo regimental, no recurso ordinário 758/25, São Paulo, relator para o acordo, ministro Luiz Fux, eminente ministro Luiz Fux.
Como se vê, a Justiça Eleitoral tem papel fundamental na garantia da democracia e na condução de eleições justas e livres. Por isso mesmo, a sua intervenção em questões de propaganda eleitoral e liberdade de expressão deve sempre ser exercida de modo cauteloso, minimalista e pontual. A meu ver, críticas ácidas e visões um tanto quanto equivocadas dos fatos, desde que dentro de limites flexíveis e suportáveis numa democracia, máxime em período de campanha eleitoral, quando os níveis de tolerância para as opiniões críticas divergentes devem ser mais ampliados, dado o estado de ânimo mais acirrado durante a disputa política, não tem o condão de justificar cerceamento de ampla liberdade de opinião. A fala impugnada, ainda que crítica e infeliz, em última análise, insere-se em debate ideológico mais amplo, em que partidos tidos de direita enfatizam a visão de mundo, enquanto os partidos tidos de esquerda, naturalmente seus candidatos também, contrapõem-se com visões antípodas. Não desbordam das garantias traçadas na Constituição Federal eventuais críticas e opiniões contrárias à atuação deste Tribunal Superior ao longo da supervisão das eleições, sendo salutar nas democracias maduras a ampla liberdade de crítica às cortes eleitorais e aos poderes constituídos de modo geral. Todos estamos, repito, sujeitos a isso e todos aqui já sofremos esse tipo de injusta opinião manifestada contra alguma decisão nossa, independente de ser correta ou não, como se nós não tivéssemos, como qualquer ser humano, o direito de errar. E os nossos erros são corrigíveis mediante recursos, que são, quando são, então, reapreciados. Então, ante o exposto, sem querer mais demorar com este voto, sempre rogando as mais respeitosas vênias a entendimentos diversos, sei que o tema é sensível, voto no sentido de julgar improcedente a representação ajuizada em desfavor da Rádio Pan-Americana, Rádio Jovem Pan, né? E o jornalista Rodrigo Constantino. É como voto. Agradeço, ministro Raul Araújo. Ministra Carmen Lúcia, passo a palavra. Muito obrigada, presidente. Eu ouvi o voto circunstanciado e aprofundado do ministro Raul Araújo, e considerando exatamente o que ele expõe, presidente, e o que eu tinha trazido como voto, eu gostaria de pedir vista, e trarei o mais rápido possível, considerando exatamente que já tem algum tempo que o relator, ministro Benedito Gonçalves, exarou o seu voto. Então, até porque há uma composição com alguns que não estavam aqui naquela ocasião, eu gostaria de trazer em voto visto o meu voto. Agradeço, ministra Carmen. Os demais aguardam. Então, reiniciado o julgamento, ministro Raul Araújo, ministro Vistor, divergiu do eminente relator, julgando improcedentes os pedidos na representação. Em seguida, antecipou o pedido de vista a ministra Carmen Lúcia, aguardam os demais. Chamo a julgamento prestação de contas 0600-283, Brasília, de relatoria do ministro Raul Araújo. Aqui são as contas eleitorais e órgão partidário nacional do Republicanos, referente ao exercício financeiro de 2020. Passo a palavra ao eminente relator. Agradeço, senhor presidente, renovo os cumprimentos a todos. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Republicanos referente ao exercício financeiro de 2020, cujo mérito se submete às disposições da resolução TSE 23.604 de 2019. Aqui fiz alguns ajustes a partir de indicações que Vossa Excelência trouxe anteriormente, e que acolhi meu voto, que assim ficou menos falho. 1.1. A CEPA recomendou a aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, enquanto o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela aprovação das contas sem ressalvas.
A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral tem por escopo identificar a origem de receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelo partido político. Neste norte, esta Corte Superior ratificou a compreensão de que, abro aspas, os partidos políticos devem apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação na forma do artigo 18, caput da Resolução TSE 23.464, não sendo necessárias, porém, via de regra, provas adicionais, exceto se presente dúvida razoável, circunstâncias indiciárias acerca da regularidade ou efetividade da despesa, citando precedente com o eminente ministro Benedito Gonçalves. Ademais, faculta-se ao julgador a admissão de outros meios idôneos de prova. Também se exige que a legenda demonstre o vínculo das despesas com as atividades partidárias, de acordo com o artigo 44 da Lei 9.096/95. 2. Irregularidades na aplicação dos recursos do fundo partidário apontadas pela CEPA. Gastos com passagens aéreas e hospedagens. A unidade técnica, após a análise da documentação apresentada pelo partido, concluiu que não foram comprovadas despesas com passagens aéreas e hospedagens no valor de R$ 39.310,31 por ausência de elementos comprobatórios da vinculação da despesa com a atividade partidária, conforme exigência dos artigos 44 da Lei 9.096 e 36, parágrafo 2º da Resolução 23.604. 2.1.2. Quanto aos gastos com aquisição de passagens aéreas e hospedagens, esta Corte Superior, no julgamento do PC 060441, ocorrido em 20 de abril de 2023, adotou a compreensão de que devem ser consideradas regulares as despesas custeadas com recursos públicos quando os documentos e as justificativas apresentadas pela agremiação denotarem que se trata de viagem destinada a atender aos propósitos do partido, notadamente se evidenciado o vínculo dele com o beneficiário. 2.1.3, da análise da documentação juntada pela agremiação e das informações contidas no parecer conclusivo do órgão técnico deste Tribunal Superior, depreende-se a identificação dos estabelecimentos hoteleiros, dos hóspedes, dos bilhetes aéreos, dos passageiros, dos trechos percorridos, dos valores pagos, bem como os nomes dos beneficiários, notórios dirigentes partidários beneficiados e suas respectivas funções dentro da estrutura partidária, além da finalidade justificativa das viagens. Todos esses detalhes estão devidamente descritos nas faturas emitidas pela empresa de turismo, assim como nas notas explicativas fornecidas pelo prestador de contas, a revelar o atendimento dos requisitos estabelecidos pelos artigos 44 da Lei 9.096 e 36, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.604. 2.1.4, afastadas as irregularidades relativas aos gastos com passagem aérea e hospedagem, que eram aquelas no valor de R$ 39.310,31. Pagamento de juros e multa. 2.2.1. A unidade técnica, embora tenha reconhecido como pertinente o argumento de duplicidade do valor considerado irregular, apontou que persistia o pagamento indevido de juros e multa com recursos do fundo partidário no valor de R$ 67,85, um valor bastante reduzido. 2.2. Diante das informações fornecidas pelo partido e da documentação apresentada, verifica-se a comprovação do recolhimento do montante indevidamente utilizado para a quitação de multas e juros com recursos não provenientes do fundo partidário, o que enseja exclusão da irregularidade apontada pela ZEPA, afastada a irregularidade relativa ao pagamento indevido, então, da multa daquele valor de R$ 67,85. A conclusão é de que o Republicanos comprovou de modo satisfatório o uso de R$ 49.826.958,87 recebidos pela agremiação por meio do fundo partidário. Inexistindo falhas que comprometam a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido, de rigor, a aprovação das respectivas contas sem nenhuma ressalva.
contas do Diretório Nacional do Republicanos referentes ao exercício de 2020, aprovada, senhor presidente. O eminente relator aprova as contas do Republicanos referentes ao exercício, com ressalvas, referentes ao exercício financeiro de 2020, determinando o recolhimento ao erário no valor de R$ 12.772,42. Aprova, as contas são aprovadas sem ressalvas. Então, aprova sem ressalvas e sem devolução. Sem devolução, porque nenhum valor. A devolução que haveria seria aquela mínima de 60 e poucos reais, já foi feita, e sem recurso do partido. Então, há alguma divergência? E as passagens aéreas estão nos termos da nossa, foi a nossa nova jurisprudência, exatamente. Então, aprovadas as contas, nos termos do voto do relator. Não temos mais nenhum processo. Agradeço a participação dos todos os colegas, agradeço a participação do vice-procurador-geral eleitoral, senhoras advogadas, senhores advogados, servidores, desejando um bom dia a todos, declaro encerrada a sessão.